O CDBs é um dos melhores investimentos do Brasil, é investimento de baixo risco e tem para todo gosto. Tem com alta rentabilidade, com liquidez imediata para você sacar a hora que você quiser. Mas tem bastante detalhe que você precisa saber antes de investir. Não se preocupa porque nesse vídeo a gente vai te explicar o que é o CDB, como é que funciona, será que isso é seguro mesmo? Vamos te mostrar qual que é a rentabilidade de cada CDB e por quanto tempo você tem que deixar o dinheiro investido para valer a pena. Além disso, a gente vai te contar quais são os impostos, taxas e como é que você faz para investir no CDB. Inclusive, a gente gravou a tela para você não ter nenhuma dúvida. Eu sou o César Sperandio. Eu sou Yolanda Fordeloni. E nós somos o Economy, que é a tradução da economia e dos investimentos. Se inscreve aqui embaixo para fazer que nem a comunidade Economy que faz e não perder nada dessa série de vídeos sobre o seu primeiro investimento. E já deixa seu like para dar uma força se você também concorda que educação financeira muda a vida e investimento também. E aí, Economiker Sussa! Vamos direto ao ponto. O CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário e, como eu falei, é um dos melhores investimentos da renda fixa atualmente. Na prática, ao investir num CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, não o contrário como é comum. E o banco, por sua vez, vai reemprestar em outras linhas de crédito. E óbvio que o banco, na hora que você investe, ele vai combinar uma data para devolver seu dinheiro com uma rentabilidade combinada. Mas como é que surgiu essa história de investir em CDB? Hoje em dia, o CDB é totalmente digital. Você investe via aplicativo ou site da corretora e banco, mas antigamente ele era um papel que comprovava que você estava aplicando naquele CDB. Os CDBs surgiram, pasme, em 1965, mas começaram a ser comercializados na prática no ano seguinte. Os bancos perceberam que tinha muita gente com dinheiro parado na conta corrente e eles começaram a oferecer essa oportunidade de uma rentabilidade em troca para ele pegar sua grana e reemprestar para outras pessoas e multiplicar o dinheiro. E será que investir em CDB é seguro? Bom, os CDBs são registrados no seu CPF, é individual e eles têm cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, em até 250 mil por instituição financeira, limitada a R$1 milhão por investidor. Ou seja, se o banco emissor do CDB quebrar, você está protegido se respeitar esse valor, claro. E os bancos emissores de CDB fazem isso porque eles são bonzinhos? Não, essa proteção do FGC serve para não queimar o filme desse investimento caso algum banco vá à falência, porque o compromisso com você vai ser honrado, sua grana investida vai cair na sua conta sem nenhum problema. Como você viu, o CDB é sim um investimento muito seguro e rende mais do que a poupança, que aliás foi o que a gente falou nesse vídeo aqui, explicando todas as características, porque eu tenho quase certeza que você ainda tem conta lá, então não deixa de checar para mudar sua mentalidade e sair desse investimento. Vamos falar dos tipos de rentabilidade dos CDBs? Eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados e todos rendem juros compostos. No caso dos pré-fixados, na hora que você investe, você já sabe qual vai ser a rentabilidade, o seu retorno, independente do que acontecer. Na data que eu tô gravando esse vídeo, tem CDB rendendo mais de 13% ao ano. É rentabilidade para ninguém botar defeito. Tem também CDB pós-fixado, ou seja, aquele que segue algum índice econômico. Pode ser o CDI ou a taxa Selic, que são duas taxas de juros muito encontradas aí no mercado como referência da renda fixa. Pode ser também algum índice de inflação, como IPCA ou IGPM. Por eles serem pós-fixados, você não sabe exatamente quanto que vai ser o rendimento da sua aplicação, mas dá para você fazer uma projeção com base nas estimativas dos economistas. E aí, dependendo de como se comportar esse indicador, pode ser que ele renda mais ou menos do que o pré-fixado. Então, no mundo ideal, diversifique entre os dois tipos para não ter erro. Tem ainda um terceiro tipo, que é o CDB híbrido, porque ele te paga uma taxa fixa, um juro que não vai mudar ao longo do tempo, mais a variação de algum indicador, em geral o IPCA, que é a inflação oficial do país. Via de regra, a rentabilidade tende a ser maior quando o risco aumenta, tipicamente associado a bancos menores, e o retorno também é maior quando você se compromete a deixar o dinheiro investido por mais tempo. Para começar no mundo CDBs, tem muita oportunidade que possibilita investimento mínimo a partir de R$1, mas o mais comum é a partir de 50 ou 100 reais. E normalmente as melhores rentabilidades são encontradas em CDBs oferecidos via corretoras. Nesse vídeo aqui, a gente explicou todas as diferenças, vantagens e desvantagens de investir em corretoras ou bancos. Dá para investir nos dois, mas você tem que entender muito bem a estratégia. Então clica aí e confere para não perder grana. E por quanto
tempo você aplica no CDB? E aí a resposta é depende de qual que é o banco emissor do CDB. Tem banco que está precisando de dinheiro para projetos longos, então o vencimento vai ser para o longo prazo. Agora tem banco que faz CDB de 1 ano. Tem até banco que oferece CDB de 30 dias, bem curtinho. E aí você também encontra CDBs com liquidez diária, onde você pode sacar o seu dinheiro em qualquer dia. Esse tipo de CDB é mais indicado se você estiver formando a sua reserva de emergência, ou seja, aquele dinheiro que você pode usar se tiver algum problema, ou se você tiver um plano muito de curto prazo. E também tem CDB com liquidez só no vencimento, ou seja, você tem que esperar a data futura para conseguir receber o seu rendimento e o seu dinheiro de volta. E aí, nesse caso, cabe você investir se você tem um plano de médio ou longo prazo. A gente sempre comenta aqui no Econoí que, vamos repetir, os investimentos premiam quem é paciente, ou seja, se você fica até o vencimento do seu CDB. CDBs com liquidez diária são bons em alguns pontos, mas em contrapartida costumam oferecer umas taxas de rendimento um pouquinho menores do que aqueles CDBs para o longo prazo, onde você vai ter que ficar até o vencimento do título. Tem alguns impostos e taxas apenas sobre a rentabilidade desse tipo de investimento que é o CDB. Um deles dá para se livrar, então presta atenção. Começando pelo imposto de renda, a alíquota é de 22,5% se você resgatar antes de 180 dias, mas ela vai caindo e se você sacar em 2 anos ou mais, ela fica em 15% sobre o rendimento, não é sobre a grana total. E o IOF, esse sim dá para se livrar porque ele começa em 96% também sobre a rentabilidade se você sacar no dia seguinte, mas se você sacar em 30 dias ou mais, IOF zerado. Agora não vai achar que é porque o investimento tem imposto que ele é ruim. Pelo contrário, tem investimento que tem imposto e ainda assim ganha da poupança. Esse é o caso do CDB. Se você pegar um CDB que renda 100% do CDI e sacar ele em menos de 180 dias, você vai pagar a maior alíquota de imposto, 22,5% sobre o rendimento. Ainda assim, o seu retorno vai ser de 77,5% do CDI. Já na poupança, a rentabilidade é de 70% da Selic, ou seja, o CDB sai ganhando mesmo com imposto. Para você que já faz parte da comunidade Econoic, deixa um comentário aqui, investimento turbinado. Esse é o nosso código secreto para eu saber que você está investindo direitinho e chegou até aqui no vídeo. Então, como você pode ver, o CDB ele se encaixa em uma série de estratégias de investimentos, começando pela reserva de emergência, se ele tem liquidez diária, ou até naqueles que pagam rentabilidades muito legais quando você fica por mais tempo. E vale a pena você ter um CDB na carteira, seja você um investidor conservador ou mais arrojado, porque assim você consegue equilibrar os riscos e ainda achar boas oportunidades de rentabilidade, às vezes que ganham até das ações. Para investir num CDB, necessariamente você vai precisar de uma corretora e eu recomendo que seja uma corretora independente, senão você só vai ter acesso aos CDBs do seu próprio banco. Eu tô usando a Mirai, tô deixando o link aqui na descrição, eles não cobram nenhuma taxa adicional para você investir em CDB e também não cobram nem para abrir nem para manter a conta aberta. É só clicar aqui em renda fixa, aplicação e você vai ver uma série de investimentos em CDBs para todos os gostos. Como você tá vendo aí na tela, se você investir R$100 todo mês começando do absoluto zero, você teria investido ao longo de 40 anos R$48 mil. Na poupança teria virado uns 100, 120 mil reais, enquanto num CDB que rende 12, 13% ao ano, você passaria de R$1 milhão. Aqui no app da Mirai tem vários desses CDBs que estão rendendo bastante e cara, tá bem fácil de achar. Uma pergunta bem comum entre os nossos seguidores aqui da comunidade Econoic. Eu posso ter prejuízo no CDB? E a resposta é sim, se você vender o seu CDB antes do vencimento e ele não tiver liquidez diária. Quando você faz o resgate antecipado de um CDB, na prática você está vendendo ele no mercado para outro investidor. E pode ser que esse CDB não esteja no momento muito valorizado ali no mercado e ele também sofra um desconto proporcional a depender de quanto tempo falta para ele vencer. Isso pode acontecer, mas é bem raro. Em todo caso, o ideal é que você entre no CDB sabendo que você vai poder ficar até a data de vencimento. Então é bem importante que você faça o investimento de acordo com o seu objetivo. Se você tem um objetivo de 5 anos, pega o investimento de 5 anos. Agora, se o seu objetivo é mais curto, de 1 ano, pega um CDB mais curtinho. E dá para investir automaticamente todo mês no mesmo CDB? Sim e não. As condições dos CDBs mudam de um dia para o outro, mas não mudam tanto assim. Então, se você quiser investir no mês seguinte, talvez você não encontre as mesmas condições, mas vai encontrar condições bem parecidas. Normalmente aqueles CDBs com rentabilidade atrelada ao CDI não se alteram tanto e aí sim você pode investir todo mês neles. No próximo vídeo a gente vai falar de outro investimento muito especial, que são as LCIs e as LCAs isentas de imposto de renda, então clica aqui para conferir e nesse outro botão aqui do lado você já se inscreve aqui na comunidade Econoic para continuar batendo um papo com a gente.